Olá, sabe que falando ontem, que hoje é 13, ontem foi 12, eu me esqueci da parte fundamental do que nós aprendemos em 2020, que foi o lavar a mão, o trocar de roupa assim que chega em casa, e descobrimos nitidamente o que já se vinha, notando durante algum tempo, mas ficou assim escancarado, que não temos velhos sábios, não temos os anciãos, como chamava a Bíblia, os anciãos de dia, a mulher mais velha que aconselha a mais nova e o homem mais velho que tem ascendência na formação do homem mais novo mesmo, do menino. Então foram constatações que ao mesmo tempo que a gente pode, dar de ombros e rir, ou mesmo caçoando ou num sorriso de lamento, tipo, fazer o quê? É muito triste. Então teve que se colocar no cercadinho os velhos, que pareciam todos insanos, e antigamente o que se chamava, e eu vi pouco pelo menos no decorrer da minha vida, até se dar um nome de Alzheimer, falava que as pessoas, os velhos ficavam gagás. E eu vi poucos velhos gagás, graças a Deus, não fui cercada de tanta insanidade na minha infância e adolescência. Agora, qualquer coisa a pessoa alega estar com Alzheimer. Logicamente que a doença existe, não estou falando que ela não existe, não estou descartando nada disso, mas o mais interessante é que eu acho que o que impera nos velhos e nos jovens, e os velhos estão passando para os jovens, é a irresponsabilidade. A gente não tem responsabilidade com nada. A gente se reproduz como se fosse assim uma chocadeira e vai pondo criança para fora do útero. Os homens vão pondo esperma para dentro das mulheres como se nada tivesse acontecendo, se nada fosse grave. Como aconteceu algum tempo atrás, como eu já citei alguns vídeos, Porque eu comecei a fazer os vídeos e achei que as pessoas assistiriam na sequência, Nem eu faço isso. É quando você tá com vontade, quando você tá com o saco cheio, quando você não tem nada pra fazer. E também, é bom quando a pessoa é bem distante de você, que aí você, põe aquela aura, nela. Agora você me imagina as pessoas que me conhecem, Tem aura nenhuma, Já sabem muito bem quem eu sou. Mas enfim. Aí o que eu achei interessante foi essa questão, voltando à questão dos idosos, E os velhos teve que ir pro cercadinho e os jovens ficaram completamente à deriva, como sempre estiveram na vida, eu acho que durante algum tempo. E eu fui fazer gracinha, agora esqueci o que eu ia falar na sequência dessa história dos jovens, mas eu me recordo, falando dos dialetos religiosos, especialmente a Igreja Católica, eu acho que não tem, eu fui algum tempo da Igreja Católica não praticante, E agora tá muito em voga, palavra antiga, os evangélicos não praticantes. Então, quando o pentecostalismo especialmente começou a vir à moda, as várias frases, que de pura verdade, mas ao mesmo tempo viraram clichês, O sangue de Jesus tem poder, Deus no controle. Eu não me recordo de outras, mas o que eu me recordei, que eu não lembrei de citar, falando dos velhos, é que no final dos anos 80, 90, com essa explosão, esse boom do pentecostalismo, falava-se muito que conheceu biblicamente. Então se fazia piadinha, porque chegaram ao entendimento de que conhecer biblicamente uma mulher, uma pessoa, estava se falando do ato sexual. É essa interpretação. Mas o problema não é a interpretação, o problema é a coisa virar clichê, virar piada, virar anedota. E tudo cai no senso comum, Eu achei muito legal, uma vez eu ouvi, não lembro se foi em sala de aula ou se foi dessas palestras que eu gosto de assistir nas mídias. O problema é que os conceitos são muito bem trabalhados e elaborados nas academias. Então, por exemplo, a teologia elabora academicamente os seus termos, a psicologia trabalha academicamente os seus termos, a sociologia trabalha academicamente os seus termos. Só que isso escoa, parece que por baixo das portas acadêmicas e corre pelo veio, pela calçada do senso comum. E quando chega na gente, já está completamente deturpado, mesmo porque nós nem vamos ler esse conceito, nem eu, nem você, nem ninguém. E aí, por exemplo, era na época quando estava muito despontando e ficando mais sólido na sociedade a psicologia, a questão da terapia.
E aí os médicos pediam para se ter cuidado e falar assim, você é uma pessoa histérica. Pra gente, qualquer grito pra gente é uma pessoa histérica. E isso é o senso comum. Então, as coisas que acontecem, por exemplo, os dialetos que acontecem dentro da teologia também, muitas vezes partem, não todas essas baboseiras, né? Mas que a gente costuma repetir, né? Que vira chavão. Sai também de uma escola teológica, sai de um estudo aprofundado, mas cai no veio e corre como a água da enxurrada, né? Não dá pra você deter, tá? Você só tá vendo. Então a gente começa a reproduzir. E essa história de conhecer biblicamente, que é o fazer o sexo, e que o sexo não é o pecado, o sexo não foi o problema da queda, o sexo é uma coisa de Deus, é uma coisa prazerosa, mas veio a irresponsabilidade. E com a irresponsabilidade, ela não vem simplesmente da criança. Como já muitos falam, mas educar a criança é uma reprodução do sistema. É uma reprodução do sistema, o que nós vamos fazer? É o jeito que a gente tem de viver. E, por exemplo, na Bíblia fala sobre ensina o caminho que o seu filho deve andar. Então quer dizer que nós estamos andando por caminhos completamente hediondos, porque olha o caminho que os nossos jovens estão andando. Tá, não tô falando dos meus filhos nem dos seus filhos. Tá bom, tá lindo, tá, os nossos não estão. Mas olha os jornais, olha as páginas da internet, olha o que está acontecendo com os jovens atualmente. E eles são frutos, eles não brotaram da terra. E mesmo assim, acho que a terra produziria coisa melhor. E aí a gente não reproduz, ou melhor, a gente reproduz o que somos, a gente reproduz as nossas ausências, as nossas faltas, e as pessoas que nós vamos criando são pessoas com mais buracos existenciais e mais faltas de sentido. Se a gente já tinha isso, que eu não vou dizer que quando era lá na Idade Média ou quando o mundo era teocrático, que o centro era Deus, nós fôssemos melhor. Mas só que com a modernidade e a pós-modernidade e a pós-pós-modernidade e todo esse relativismo, deixou a gente à deriva. E eu gostei muito de um professor que ele falou que nós sempre temos uma referência. E se essa referência central não for Deus, que referência temos? E aí tem um pastor que falou assim, se Deus existe, tem um modo de viver. E mesmo que também que você não creia nele, tem que ter um modo de viver. Tem um modo de ser gente. E a gente perdeu completamente. Qual é o modo de ser gente? Imitar o seu pai? Imitar a sua mãe? Porque a gente vive por mimética. A gente reproduz, a gente imita as pessoas. E a gente também não esse poder criativo do nada é só Deus que tem. Nós reproduzimos a partir daquilo que nós temos contato e a partir daquilo que nós conhecemos. E eu achei muito interessante isso porque se você assistir filme alienígena, por mais descaracterizado, é uma forma humana. E talvez seja a forma que o pecado nos transformou. Então pode pôr 5 braços, 4 pernas, 20, sei lá, fazer um polvo mais ou menos. Mas é tudo a partir do que a gente já conhece. A gente não consegue fazer um ET etéreo, porque a gente não tem noção. A gente não tem noção das coisas que nós não já reproduzimos na mente e já arquivamos alguns dados. A gente não consegue fazer uma coisa tão nova. E aí eu fico olhando os noticiários, crianças, né, vamos pôr, de 14 anos perambulando pela cidade de madrugada, crianças sendo mortas, crianças tendo filhos. A gente não gosta, eu também não gostava, e assumir que a responsabilidade é de todos nós. Nós igreja, nós pessoa, nós mães. Ai, mas o meu filho não é assim. Bom pra você. Mas só que seu filho, lindinho, maravilhoso, todo perfeito, está inserido nessa outra sociedade. E eu gostei muito de uma psicóloga, Roseli Saião, que ela falava muito, na época eu ouvia a Rádio Bandeirantes, nem sei se ela tá lá, era Bandeirantes mesmo, tipo AM, não sei. Mas ela falava assim, que as mães têm mania de confundir os seus filhos com os alunos. Porque a maioria acha, e especialmente nessa onda macabra das mães, ser uma leoa,
para defender as suas feirinhas, dá muitos subsídios para eles, para que eles tenham aonde calcar a sua maldade. Eu posso fazer o que eu quiser, que minha mãe me defende. Com isso, nasce o pior de nós, né? Eu fico imaginando, por exemplo, em meio a uma pandemia, né? Os velhos têm dificuldade de ficar em casa, porque eu acho que não compreenderam nada da própria vida, nem a sacralidade, nem o valor da vida. E não é se esconder, tô falando de se esconder, tô falando de se preservar, né? E se há uma forma simples de se preservar, vamos usar essa forma simples de se preservar. Você vai precisar sair para socorrer o ente querido, para, sei lá, dar comida a um pobre, socorrer o leproso, libertar um endemoniado, quando o endemoniado não somos nós, libertar um endemoniado, socorrer a vítima da Covid, sei lá, levar um auxílio monetário para alguém, levar, sei lá, um alimento. É o que Jesus faria, filho. Pode sair na pandemia, sim, deve sair na pandemia. Você não tem que se esconder. Porque eu acho que é uma afronta à vida, a Deus, um desrespeito, é você sair para andar à toa. Porque o seu euzinho não se suporta, você mesmo não se suporta. Ou eu quero satisfazer as minhas vontades, aí eu saía. Tá, não vai sair por enquanto, é só por isso que você quer sair? Aí eu acho desabonador para a pessoa, seja cristã, ateu, seja de que religião for, mas enfim, como diria meu velho pai, que eu sempre cito, cada um, mas é o que eu acho de desrespeito a si mesmo. Mas aí, voltando a coisa do jovem que está à deriva, as histórias dos pancadões em plena pandemia. E todo aquele que você aponta o dedo, que é seu inimigo, que é o seu outro, que você gosta ou não gosta, ou você aponta o dedo que é um nóia que fuma maconha na porta da sua casa ou na esquina da sua rua, aquele que pede esmola, aquele que vai te agredir, aquele que te rouba, ele é filho de alguém. E não é que esse alguém foi irresponsável somente. Esse alguém também não teve as referências devidas, porque se a gente nasce em um meio tortuoso, esse meio tortuoso é o correto para nós. Se a menina já é iniciada na prostituição muito cedo, a prostituição é o mundo dela, para ela é normal, para ela não consegue ver, porque você não consegue, se você não transita em mundos diferentes, você não vai conseguir ter referências, né? Por exemplo, bobo, né? Mas vamos saindo da prostituição, vamos no exemplo bobo. Eu fui criada num ambiente muito, muito rígido, mas e muito seco, de carinho, de toque. Mas eu traduzia muita coisa. O carinho, por exemplo, da minha mãe ter me criado, ela me teve. Eu conseguia fazer essas abstrações para ter essa ideia de carinho. Especialmente, ela ainda é, graças a Deus ela é viva, ela é hiper asseada. Então, aquele cuidado com a casa, aquela manutenção de a gente morar na favela ou num barraquinho em um bairro de periferia, ora em favela, ora em barraquinho de periferia, ora não. Mas a gente nunca foi aquela criança descabelada e ranhenta. A gente era aquela criança de cabelo penteadinho, carinha limpa e vestido limpo, básico. Eu achava isso que era carinho. Mas a gente não recebia visitas, a gente não tinha contatos de abraço, beijo, e a gente não recebia visitas, né? E quando recebia visita, era algo muitas vezes assim, que não passava do portão, né? Que graças a Deus eu morei os meus primeiros 22 anos em casa térrea, não passava do portão ou não passava da porta da cozinha. Quando eu conheci outros mundos, que não foi uma coisa assim, drástica, né? Mas eu comecei a ter amigas, eu comecei a ir na casa delas, eu vi o jeito que elas me recebiam, eu via como, entendeu? Eu saí do meu mundo, né? Tem que ter uma ruptura para você começar a fazer comparações, né? E quando não é inerente da própria pessoa, como foi o meu caso, que sou muito agraciada por Deus, por alguns lugares que eu ando, por algumas conclusões que eu chego,
lugares que eu ando, quando eu falo, são lugares intelectuais, né? Que o pouco que eu consigo caminhar. E eu gosto muito, eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu sou burra. Eu penso, bom, se você não está usando a capacidade que Deus te deu, como eu também não uso, pelo menos não uso boa parte do que eu poderia usar, é problema nosso. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, você é burro porque quer, né? Por preguiça, né? Pelo sistema do pecado, mas a gente não pode se escorar nisso. E é muito difícil, é doloroso, você começa a travar uma batalha, né? Que aí você começa a entender a Bíblia quando fala que é a luta da carne contra o espírito. Não é nada assim, o capeta com o tridente, é você mesmo que é o capeta com o tridente, querendo ficar deitado o dia inteiro ou maratonar séries até o final da tua vida, sem fazer mais nada, quando algo te fala, não, tem coisas mais relevantes, vamos ler, vamos ter outro tipo de conversa, vamos abordar outras coisas, vamos ver outros mundos. E assim eu conheci os outros mundos e sempre faço esse contraste. E é importante sair desse micromundo, dessas microgestões que nós fazemos. Então, voltando à história do pancadão, todos eles que estão lá são filhos de alguém. E quando a gente era pequeno, eu pelo menos, né, que sempre falo a gente, que eu imagino mais ou menos com as pessoas da minha idade, quando a gente fazia merda, a gente morria de medo, quando era pequeno, de apanhar. Quando você cresce, você tem medo de entristecer a pessoa, de decepcionar e com medo que aquela pessoa te reprove, aquela pessoa que é referência para você. Então o que eu vejo hoje, que as pessoas, tanto os velhos como esses meninos do pancadão, o nóia, o ladrão, as pessoas que estão à deriva da vida, não tem referência. Porque se você não tem referência, você pode fazer o que você quiser. Porque, inclusive, você não tem referência afetiva. E a referência afetiva é a que nos faz mais falta. E só para fechar essa coisa da nossa responsabilidade, eu vou contar novamente uma coisa que eu já contei que sempre me permeou a mente. Foi assim que eu criei meus filhos. E a história que eu ouvi em final dos anos 80, eu acho, no começo dos anos 90, não sei, mas foi assim, de uma passagem de uma década para outra, quando todos os pais realmente já, acho que a gente deveria estar iniciando, não tem marcas, né, de datas, de tempos, assim, para se falar de fases, mas eu acho que estava se iniciando o pós-modernismo, de 80 para 90, porque, como eu já contei, uma pessoa, e começaram a se fazer estudos das pessoas que se sentiam, assim como eu estou falando, esses jovens, completamente sem referências, porque os pais se colocaram na postura e se achou muito bonito durante muito tempo se dizer que é amigo do filho, né? Que são papéis diferentes. E eu gostei muito porque antes de ter filho, não minto, eu já tinha meu primeiro filho e muitas coisas foram solidificadas dentro da minha postura que eu já achava, né, coerente para mim. O pai e a mãe amigável. E exatamente a falta do pai e da mãe no seu papel, né? Não é autoritário, né? Mas as pessoas precisam de autoridades. Tanto é que a gente vive procurando salvador da pátria, guru, mestre, sei lá o nome, xamã, sei lá eu. A gente sempre vive procurando essa pessoa, e especialmente afetivamente. A ascendência de um norteamento e de como que eu posso dizer? De um sinalizador, não é essa palavra, mas, por exemplo, alguém que sinaliza, aquele que serve de alerta, fala, você tá fazendo, né, vai dar errado. Ou aquele que te dá um porto seguro, né? Deus faz isso com a gente. Mas Deus encarnou em Jesus, mas Jesus voltou à direita do Pai, de lá Ele está sempre com a gente. E eu acredito que Ele usa e delegou seus filhos aos pais, e os pais de carne e osso, para exercer o papel que Ele faz com maestria. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus, porque quando eu engravidei, primeira frase que
agradecimento depois do desespero, né? Porque eu era solteira. Aí a primeira frase de isso em 86 ainda era meio que tabu ainda, né? Hoje não. Hoje o pessoal vai cuspindo o filho pra fora como se fosse assim, problema, sei lá, de uma comida que você não gostou e pronto. Mas enfim, que eu estava participando de Deus com Deus. Eu estava tendo a honra de participar com Deus na criação. A criação que eu falo é participando em todo o cosmos. E ele tinha me confiado um filho dele. E eu já tinha essa postura de não dar, eu não abro mão do meu sacerdócio de mãe. Errei, muitas vezes eu fui mãe autoritária, muitas vezes eu fui aquela mãe que eu reproduzia a minha mãe, mais seca. Mas eu sempre estou retomando e vendo, e eu acredito que a nossa sociedade, com todos os problemas que ela tem, dessas filhos de Adão que somos, né? Porque a gente quis criar a gente gostou da cidade que Caim construiu, mas eu também achei muito lindo, porque Deus aceita as nossas patifarias e Ele abençoa. Então nós vamos ter uma nova cidade, que é a Nova Jerusalém. Tá, você não quer mais ficar no jardim? Eu construo uma cidade para você. E essa cidade redimida que eu falei no outro vídeo.